Olá pessoal, tudo bom aí? Tudo tranquilo? Então beleza. Nós estamos voltando aqui então para a gente concluir aqui a aula número 5. Concluir não, né? Começar. Aula número 5, o tema é composição. Vamos lá? É isso aí então. Então essa aula aqui de composição, você vai ver aqui que ela é quase que uma junção de tudo que a gente viu até agora, que foram teorias, que foram conceitos do design, que a gente gostaria de aplicar tudo de uma vez num projeto, tá? Então você vai ver agora que isso aqui é como se fosse um fechamento aí dos elementos que a gente viu até agora. Então vamos lá, vamos começar a fazer a apresentação aqui. Então veja só lembrando um pouquinho que a gente já viu coisas relativas a cores, relacionadas a cores, tipografia, formas geométricas, elementos gráficos e agora elementos gráficos envolve um monte de coisa, né? E agora a gente vai ver como fazer a composição de tudo isso daí. Bom, composição, o que seria isso? Bom, você está pensando na música, talvez, fazer uma composição. Tem a ver, sim, tem tudo a ver com uma música, porque a composição musical, o que é uma composição musical? É uma junção de um monte de elementos musicais, notas, tons, harmonia, melodia, voz, instrumentos musicais em uma composição que se torna uma coisa bonita, única, harmoniosa e gostosa de se ouvir. O projeto gráfico é a mesma coisa. Ele é uma junção de um monte de elementos, mas você não pode pegá-los e jogar tudo de qualquer jeito, né? Existe uma forma para você compor isso. Então é disso que a gente vai falar. É um assunto bem longo, mas a gente vai resumir aqui, fazer uma síntese para vocês, tá? Então, o que está envolvido nisso, né? Composição e design é exatamente o que o nome diz, compor. A gente viu então muitos elementos que podem compor um projeto, mas quando a gente realmente agrupa eles, ou intercala eles, organiza eles, né, de alguma maneira diferente ou de uma maneira tradicional, então a gente está fazendo uma composição. Aqui eu já mencionei a música e os instrumentos musicais, as harmonias e elementos que se encaixam perfeitamente formando uma composição. Então, em resumo, esse material visa responder ou visa a ver como usar os elementos que a gente aprendeu até agora, estudados, para que isso tudo se torne um conjunto e não uma bagunça, e não um monte de elementos e que na verdade não vão corresponder a um perfeito design. Nós já vimos também que nós temos que levar em consideração não só a beleza, mas também a cognição, a psicologia cognitiva, porque o nosso cérebro ele reage de acordo com algumas interfaces. Então a gente precisa pensar nisso também, não só para tentar enganar as pessoas, porque o objetivo nosso não é esse, né? Talvez o marketing utilize-se da psicologia cognitiva para tentar não enganar, mas engodar as pessoas para tentar vender um produto, assim por diante. Mas nós não queremos puxar isso no desenvolvimento de softwares e aplicativos com esse objetivo, e sim, nós queremos ajudar a pessoa a ter uma experiência mais positiva ao utilizar o nosso produto, o nosso software, não é? Então é isso que nós queremos fazer, por isso nós vamos utilizar esse conceito. Então, os conceitos principais e fundamentais aqui são balanço, simetria, assimetria, tamanho, escala, proximidade, similaridade, contraste, direção, repetição, harmonia, anomalia, concentração, gradação e radiação. Esses são alguns conceitos que a gente vai analisar aqui. Não é tudo. Nós temos ainda talvez uma parte B desta aula para complementar alguns conceitos aí que está faltando aqui ainda desse material, tá? Vamos analisar então um por um esses elementos que eu acabei de mencionar aqui agora. Então vai ser rápido, é uma síntese
Então, para a gente ter uma ideia. Algumas coisas até a gente já viu. A gente vai repetir um pouquinho. Repetição nunca é demais. Então vamos lá. Começando pelo balanço. O que é o balanço? Talvez você pense na música novamente. O balanço na música é lado esquerdo e lado direito, né? Você já ouviu uma música que tem 2 alto-falantes e toca mais de um lado e menos do outro? Isso pode acontecer. A música estéreo, ela pode fazer uma jogada com o balanço, mas ela não pode ser pensa demais a ponto de você só ouvir um dos lados, né? Ou do seu foninho, do seu AirDots, sei lá, ou qualquer coisa assim, o seu handset. Você tem que ouvir harmoniosamente. Então, aqui é a mesma coisa. Tem a ver. Trata-se de distribuir os elementos de forma que o design cause sensação de estabilidade. Mas como assim estabilidade? Então, o visual também pode causar uma sensação de queda. Ele pode também ficar penso, mais pesado, mais... isso somente por meio dos elementos. Então, estamos falando de estabilidade visual. Ou seja, quando a pessoa olha o seu design, sente que ele está com a distribuição igual. Não que tem que ser tudo igual aos elementos, mas ele sente que não tem alguma coisa como que se estivesse puxando uma gravidade, pesando mais de um lado ou de outro. Você olha uma coisa que não parece harmoniosa. Então essa estranheza causada pelo olhar e de achar que parece que está meio caindo, está penso. Então isso aí não é balanço. O balanço, você vai pegar os elementos, mesmo que eles sejam diferentes, você vai fazer um eixo X, eixo Y, como se fizesse um X na tela. Imagine isso. Então imagine que você... Opa, aqui não está tão reto assim. Você cruza a tela com uma cruz, né? Então o centro da tela estaria bem aqui. Então você tem, vamos dizer assim, 4 quadrantes aí. Como que você vai distribuir as coisas nesse quadrante? Depois você vai ver que a gente não precisa dividir ele em 4 quadrantes. Na próxima parte da aula a gente vai ver uma regra chamada de terço. A gente divide a tela em 3, na verdade. E aí você distribui os elementos de forma balanceada dentro desses quadrantes, para que a gente tenha então uma estrutura com balanço, certo? Então, mais ou menos a ideia é essa. Então, assim, veja, será que essa imagem te causa alguma estranheza em termos de balanço? Até é um pouco satírico, um pouco uma brincadeira que a gente está fazendo, mas sim, porque o elemento mais pesado, ele tem que parecer mais pesado, sim. Tá? Bom, próximo elemento: simetria ou assimetria. Bom, isso daqui é uma coisa muito importante, mas não quer dizer que eu tenho que sempre ser simétrico, A simetria se obtém pela distribuição igualitária dos elementos nos eixos, criando uma cara séria e exata. Então, quando o meu projeto é muito certinho, muito perfeitinho, ele causa uma impressão mais séria, mais exata. Mas nem sempre eu tenho que ter uma coisa completamente simétrica. Então eu posso trabalhar também com a simetria, que significa que os elementos com tamanhos e pesos diferentes podem ficar de lados opostos, podem ser distribuídos de uma forma diferenciada, mas sem perder o balanço. Por que isso é interessante às vezes? Porque ele pode tornar a aparência do meu projeto mais interessante. Ele quebra um pouco a monotonia, porque você tem uma coisa harmônica, mas não está totalmente simétrica. A simetria não é perfeita para causar um desarranjo aí, mas positivo, um desarranjo que possa ser atraente e interessante. Por exemplo, aqui eu tenho uma composição simétrica e eu tenho uma composição assimétrica.
Mas mesmo a composição assimétrica, ela não deixa de ter um balanço, não deixa de ter uma certa simetria também. Dentro da assimetria há uma simetria. Não sei se deu para entender essa ideia, mas é isso. Bom, aí depois vem tamanho e escala. Isso aqui a gente já comentou um pouquinho quando a gente falou de tipografia e outros elementos, né? O tamanho de um elemento pode gerar interatividade com outros objetos e pode fazê-lo parecer mais próximo e mais distante. Então o tamanho ele pode ser usado não só como para criar uma hierarquia, etc., mas ele também pode criar uma perspectiva 3D, se for bem aplicado. Uma outra coisa também é a escala, né, que pode gerar uma proporcionalidade, balanço e hierarquia. Isso a gente já viu também. Então, às vezes, a gente falou um pouco disso em fontes, em tipografia. Mas em qualquer elemento que está lá no seu projeto, qualquer penduricalho que está ali, o tamanho dele pode gerar uma comparação com outros elementos próximos dele e criar uma hierarquia. Isso aqui é maior, isso aqui é menor. É como se fosse um gráfico mesmo, um elemento gráfico visual em que o nosso olho calcula coisas maiores e coisas menores, ou até cria perspectivas. Então, o tamanho das coisas dentro do meu projeto, né, é muito importante. E balancear também o tamanho. Tá? Então, veja essa imagem, né? O que você acha? Aqui eu tenho uma composição que trabalha com uma brincadeira visual, por assim dizer. O que você está vendo? Bolas de tamanhos diferentes, ou você está vendo bolas que estão mais perto do que outras, né? Será que isso aqui, se você criar uma certa perspectiva nesse fundo aqui, você vai criar a ilusão de distanciamento? Mas se você manter uma superfície com característica 2D, talvez você cause impressão de tamanho mesmo e de hierarquia. Uma coisa é mais importante do que a outra, coisas assim. Próximo elemento, proximidade. É bem parecido com o que a gente falou aqui agora, mas tem muito mais detalhe. Quando a gente fala de proximidade, a gente entra num campo assim, bem amplo da composição, porque eu tenho elementos que pode ser até figuras geométricas, pode ser fotografias, pode ser imagens, desenhos, qualquer coisa, e que quando eu aproximo de outro, eu posso compor um novo desenho. Então olha a loucura que isso pode causar. Eu posso uma imagem ou um gráfico pode ser composto de outro, né? Assim como a gente faz uma composição geral, por exemplo, um infográfico é uma composição que tem um gráfico de barras, que tem gráfico de linhas, que tem texto, que tem foto, que tem... Enfim, isso é uma composição. Mas eu posso, dentro de um elemento, aproximar dois elementos e eles podem se tornar um, devido à proximidade, né? E às vezes a proximidade, quando é muito próximo, você não consegue mais dissociar um elemento do outro. Eles passam a se tornar um só. Ainda mais, eu posso aproximar tanto um elemento do outro que eles podem se tocar ou até um entrar dentro do outro. E aí, quando eles têm essa interatividade, aí eu posso fazer outras coisas ainda com a composição. Veja alguns exemplos aqui. Então, nesses exemplos, eu tenho aqui, eu posso ter elementos próximos um do outro, como você vê, por exemplo, aqui, deixa eu marcar aqui para você. Aqui eu tenho elementos simplesmente próximos, praticamente encostados. Talvez isso configure uma nova figura geométrica ou um novo elemento. Essa é uma possibilidade. Deixa eu apagar aqui. Agora não consigo apagar aqui. Bom, aí eu tenho outras possibilidades aqui. Por exemplo, nesse primeiro quadrante, eu tenho aqui elementos que já estão encostados um no outro ou até sobrepondo. Uma sobreposição de elementos e que formam novos elementos, novas composições aqui. Nesse caso aqui, ainda estou trabalhando com softwares para fazer a junção. Então, em alguns casos aqui, eu estou somando um elemento ao outro
Em outros casos, eu estou subtraindo um elemento do outro, ou estou fazendo uma união, ou estou fazendo uma subtração, ou posso estar fazendo também uma, como nesse caso aqui, ó, eu posso estar criando novos elementos com base em outros. Isso aqui eu fiz uma composição baseada em 2 círculos e eles formaram 3 novos elementos. Aqui, os 2 círculos formaram um novo elemento que foi extraído do meio aqui, ó. E assim por diante. Então, os softwares que trabalham com imagens, eles podem fazer isso, né? Ou criar novos elementos, ou compor novos elementos, ou criar novos elementos a partir de operações como junção, união, subtração, composição, coisas assim. Muito interessante, não é? Então, isso aqui é proximidade. Veja como eu posso trabalhar com muita coisa baseada nisso aqui. Dá uma boa olhada nisso daí e veja o que dá para fazer. Sobrou aqui um marcador aqui que eu preciso apagar. Agora tá difícil. Cadê? Bom. Perdão. Deixa eu voltar um pouquinho. Tamanho, escala, proximidade e aí similaridade. Vamos lá. Então vamos continuar aqui. Desculpa aí, tá? Tem um rolinho aqui, mas vai dar tudo certo no final. Muito bem. Então vamos falar sobre similaridade. Similaridade, né? Visualmente, elementos similares em suas formas, cores, escalas e texturas tendem a ser elementos que compõem um agrupamento e causam a ideia de padronização. Que eu quero dizer o seguinte: se eu colocar elementos iguais, repetidos, próximos um do outro, eu estou criando um novo elemento ou uma nova visualização geral baseado nesses agrupamentos. Então, exemplo de quando eu uso similaridade, né? Ainda continua ali um negocinho errado ali. Deixa eu ver se eu consigo pegar essa borracha aqui e apagar. Tá muito doido isso aqui. Ali. Tu vês? Tu vês? É isso aí, ó. Então você tem aí elementos similares que formam uma padronização ou que formam um novo elemento, né? Então eu posso eu posso compor o meu design usando esse tipo de repetição para causar algum efeito aí dentro do meu design. Muitos projetos têm isso daí. Contraste, isso também é uma coisa que a gente já viu, mas fora de contexto, né? Já falamos de contraste em outros contextos. Agora a ideia de usar contraste para compor o layout, design do meu projeto é uma coisa muito interessante. Por exemplo, eu uso aqui nesse slide um contraste do preto com o branco, o contraste mais básico do mundo, minimalista. Então eu gosto de usar esse contraste. Esse slide é um exemplo de contraste e aqui eu tenho outros tipos de contrastes que compõem o meu projeto. Posso compor todo o projeto com contraste, né? Não só um elemento, não só uma figura geométrica ou um texto. Direção. A direção conduz os nossos olhos. Então, quando eu vou fazer uma composição, eu posso criar uma sensação de direção, certo? Eu posso enganar os olhos do meu usuário ou do meu cliente, da pessoa que vai olhar o meu projeto, para que ele acompanhe até algum movimento. Posso criar movimento, a ideia de movimento com a direção. Por exemplo, quando a gente faz a leitura normal de um texto, romanizada, né? Texto romano, com caracteres romanos, a gente lê da esquerda para a direita, de cima para baixo. Mas o árabe já lê ao contrário, na leitura árabe já lê da direita para a esquerda. Mas, além da leitura, eu posso criar outros segmentos no meu projeto com outras direções, com outro direcionamento que não seja de texto, né? Por exemplo, um direcionamento diagonal, ângulo reto, ele pode criar sensações. Então, eu posso criar uma composição
né? Por exemplo, inclinada, eu posso criar uma composição que me leva para frente, para o lado e assim por diante, né? Por exemplo, eles usam muito isso em placas de sinalização, de trânsito, no aeroporto, coisas assim. Essas placas, elas não só têm uma sinalização, um desenho, uma simbologia, como elas podem ter uma direção. Veja, por exemplo, no aeroporto, que a gente já foi, vai ver lá que o desenho, o símbolozinho para decolagem é um avião decolando e o símbolozinho de aterrissagem é um avião aterrissando. Mas o que indica que ele está decolando e aterrissando é a direção que ele está, o direcionamento. Embora nesse caso aqui ainda tenha um motorzinho, um trem de pouso acionado. Que mais? Repetição. Então a repetição, parece que a gente já falou sobre isso, né? Mas a repetição é diferente de similaridade. Talvez é parecido, mas é diferente. A ideia da repetição é criar uma ideia de movimento, ação e padronização. Similaridade é outra coisa, né? A repetição pode ocorrer nas cores. Eu posso repetir elementos. Quando eu falo repetição, talvez não sejam exatamente iguais. Eu posso repetir elementos, mas mudar a cor. Eu posso repetir as cores, mas mudar os elementos. Eu posso repetir os elementos e as cores, mas mudar o tamanho. Então isso eu causo repetições, eu causo algum tipo de informação que eu quero passar, algum tipo de movimento. Eu posso fazer com linhas geométricas, círculos. A repetição pode ocorrer dentro de um caminho criado por uma figura geométrica e assim por diante. É muito comum a gente ver isso, por exemplo, nessas imagens, né? Como o símbolo da reciclagem. Eu tenho 3 elementos repetidos criando um círculo, um triângulo. Ou as cores que eu utilizo mesmo para os vasos, para as latas de lixo para reciclagem, né? Ou aquele desenho ali embaixo que eu vejo a repetição dos círculos que são utilizados para ideias que a pessoa está tendo, né? E são representados por círculos. Ou até uma textura que eu repito figuras geométricas para causar uma impressão de alguma coisa, de uma superfície diferente. Isso é repetição. Harmonia. Bom, aí a gente volta para a música, né? Harmonia é quando os elementos em conjunto se casam tão bem que causam a impressão de uma única coisa. Isso é harmonia. Então, volta para a música. O que acontece na música? A harmonia é a combinação de instrumentos, notas, melodias, vocais. Tudo vira uma única obra. Então, quase que a harmonia é quase que o resumo de composição. Quer dizer, composição é juntar tudo isso. Agora, não quer dizer que vai ficar bom. Composição harmoniosa é que ficou perfeito. Então, uma composição, uma música boa é aquela que casa todos esses elementos e vira uma canção. Então, isso é o resumo da ópera, né? É um conjunto de coisas que você vê, olha, bate o olho e não tem estranheza. Você encara isso como uma coisa única, uma coisa harmoniosa. Então, isso se aplica ao design de qualquer coisa. Olha que lamparina harmoniosa, olha que quadro harmonioso, olha que sofá harmonioso. Não, isso está presente em tudo. Por exemplo, quase todos acham um design de um iPhone, embora esses últimos com muitas câmeras tirou um pouco a harmonia do iPhone, mas a maioria dos iPhones são harmoniosos, né? Então, às vezes, quando alguém coloca um elemento estranho, como 200 câmeras, esse aí só está aparecendo 2, né? Mas tem 4 câmeras, causa uma estranheza. Por quê? Porque tirou a harmonia por algum motivo, né? Não é porque o design é feio, não é porque tem alguma coisa errada no design, mas tem, na verdade, porque alguém colocou algum elemento desarmonioso no nosso projeto. Bom, aí eu tenho a anomalia. O que é isso? É bom ter anomalias? O X-Men disse que sim. Anomalia é uma composição que surge em um design perfeito para quebrar a monotonia. Digamos que você tem tudo bonitinho, tudo redondinho, tudo certinho, e de repente aparece algo fora do padrão, sem perder a harmonia. Então, pode ser alguma coisa com cor diferente, pode ser alguma coisa com textura diferente, pode ser alguma coisa com contraste diferente, pode ser alguma coisa com uma carinha diferente ou até uma harmonia diferente. Mas dentro dessa harmonia
vai criar uma harmonia maior. Então, isso serve como tipo de contraste para chamar a atenção de alguma coisa. Por exemplo, veja aqui, ó. Aqui está tudo aparentemente harmonioso, ainda está harmonioso, mas tem uma anomalia ali que causa, talvez eu queira clicar ali. Muito bem. Que mais? Concentração. Tô quase acabando, tá? Concentração. Que é isso? Cria um conjunto de elementos repetidos com o fim de criar uma atmosfera. Uma textura, por exemplo, é formada por uma repetição e que causa uma ideia de concentração. Então eu uso essa ideia associado a repetição e similaridade para criar uma sensação de algo mais denso ou menos denso, uma concentração. Por exemplo, eu estou usando aqui as mesmas figuras geométricas, o mesmo elemento, mas com uma concentração diferente, uma dispersão diferente. Então eu consigo causar uma ideia de povoamento ou menos povoado, mais denso, menos denso. Então essa é uma composição também que pode ser utilizada. Posso utilizar. E finalmente, chegando ao fim, tenho aqui a gradação e a radiação ou radiação. O que é isso? Muito comum também usar na composição efeitos de ondas, raios, semelhante às diferentes formas, circulares, triangulares. Eu costumo usar isso, por exemplo, em fundo de alguma coisa, background com radiação, background com textura, com gradiação, né? Então, os elementos podem ficar dispostos a causar um efeito de algo, uma onda, ou efeito de raio circular, ou efeito de raios mesmo, igual do Sol, né? Por exemplo, eu posso compor aqui parte do meu site, do meu aplicativo, com algo graduado, como você está vendo aí. Então isso também é um tipo de composição. Uau! Muita coisa, né? Muitos elementos. Então, veja, a gente vai usar tudo que a gente aprendeu até agora, fazendo então uma composição para ficar harmonioso, bonito e perfeito. Certo? Então, o que nós temos para comentar agora de observações finais? Isso foi uma síntese, né, dos elementos que compõem um projeto gráfico. Tem mais. Nós podemos aplicar isso em softwares, aplicativos e sites, que é o nosso objetivo. Para cada um desses elementos pode haver mais regras de aplicação, mas em geral a gente precisa usar nossa noção de design, noção espacial e estética, que vai ajudar a gente a tomar decisões. Então um bom designer não é só um cara que sabe tudo na teoria, é aquele que pratica e também tem um certo dom para fazer isso. É claro que todo mundo consegue fazer. Todo mundo consegue fazer um bom design, treinando, testando e assim por diante. Mas tem alguns que têm dom mesmo. Não esqueça do fator psicológico cognitivo, que a gente vai ter uma aula mais para frente falando sobre isso, sobre como funciona o nosso cérebro e como ele reage a certas imagens. E os próximos passos, na próxima aula, nós vamos ver então a composição, regras dos terços. O que é isso? Então uma regrinha bem interessante que a gente quer aplicar para fazer composição na nossa arte aqui. Beleza? Então é isso aí, nós estamos chegando ao nosso final dessa aula. Agradeço a sua atenção aí, espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau.